O estudo do livro Princípios para uma Cosmovisão Bíblica, do Dr. John MacArthur Jr. E a gente vai para o segundo capítulo hoje, que fala sobre a igreja versus o mundo. Vamos abrir a palavra de Deus. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 13. 1 João 3,13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Vamos orar. Senhor, nós entramos na Tua presença mais uma vez, agora para, por meio dessa aula, aprender mais, Senhor Deus, a respeito da inimizade que o Senhor colocou entre nós e o mundo. É mais um conceito, Senhor Deus, que confronta aquilo que o mundo pensa. Eles desejam fazer amizades a todo custo. Eles dizem, Senhor Deus, que são amigos de todos e são tolerantes com todos, quando na verdade a única amizade que tem é com a impiedade. E o único desejo de comunhão que tem é com o mal. Nós, Senhor Deus, por natureza, somos inimigos do mundo, se somos Teus filhos. Nos ajuda a entender isso nessa aula. No nome de Cristo. Amém. Ele diz assim: porque os evangélicos, John MacArthur, tentam tão desesperadamente cortejar o favor do mundo. As igrejas planejam seus cultos de adoração para servir aos sem igreja. Os produtores cristãos imitam a coqueluche mundana do momento em termos de música e entretenimento. Os pregadores se sentem aterrorizados de que a ofensa do evangelho possa fazer alguém se voltar contra eles. Então, deliberadamente omitem partes da mensagem que o mundo pode não se agradar. A igreja só tem dois caminhos a seguir, irmãos. Ou a igreja se firma nos caminhos do Senhor, ou ela finca pé diante dos conceitos bíblicos, ou se ela tentar de algum modo ser flexível, nós vamos flexibilizar para que o mundo entre na igreja. Na aula passada nós vimos que há cerca de 50 anos você tinha uma igreja muito mais firme do que agora. Na época do modernismo, a gente vai retomar essa questão hoje, as coisas eram muito retas, ou seja, era tudo muito pensado, que o homem era o parâmetro para todas as coisas. Então, de alguma forma, havia um parâmetro. Mas, por abraçar esse espírito da época, a igreja se tornou antropocêntrica. E isso adentrou não apenas no pensamento das pessoas, mas na forma de adorar. Preste atenção hoje nas letras das músicas que são criadas. A maioria delas, a maioria assim, esmagadora delas, tem a ver com um problema individual de uma pessoa, ou com outra pessoa, ou com uma circunstância em que ela foi colocada. Ou o problema é pobreza, miséria, algum tipo de enfermidade, ou então está relacionado a outra pessoa. Porque se horizontalizou o problema humano. Quando a Bíblia fala dos nossos reais problemas, nós vimos isso no sermão de hoje, quem são os nossos inimigos? Tratando dos midianitas ali, Deus apontava não para os midianitas por serem inimigos por natureza dos israelitas, mas porque eles incitaram o povo de Deus ao pecado. Na verdade, o problema não eram os midianitas simplesmente, mas porque eles foram usados por Satanás para incitar Israel ao pecado. Logo, o problema é o pecado, o problema não são os midianitas. Os nossos inimigos não são carne, sangue e corpo e circunstâncias, mas o nosso inimigo é o pecado. A nossa luta é espiritual, não é uma luta carnal. Todavia, quando a igreja
passa a horizontalizar o seu problema, ela passa a ter uma outra linguagem também. A linguagem muda na música, a linguagem muda na oração. As orações são sempre pautadas em problemas de uma pessoa com outra pessoa, né? Da minha própria questão com o meu semelhante. E o problema vertical, ele se perdeu. Ao invés de eu estar preocupado com a minha situação diante de Deus, eu estou simplesmente preocupado com pobreza, riqueza, enfermidade e discussão com o meu próximo. Então, se uma pessoa individualmente pensa assim, e aí a coletividade também pensa assim, isso logo vai chegar ao culto. Então, os cânticos, eles são, né, seguindo o mesmo padrão, as orações seguem o mesmo padrão, e as pregações também seguem exatamente o mesmo padrão. A pregação são 7 coisas para você fazer e se livrar da pobreza, né? 7 passos para a felicidade. Sempre são, né, tomadas de decisão que vão resolver seu problema do hoje. É uma igreja extremamente imediatista. John MacArthur diz assim: o movimento evangélico parece ter sido sabotado por legiões de falsos especialistas mundanos, que estão empenhados em tentar fazer o melhor que podem para convencer ao mundo que a igreja pode ser inclusiva. Você percebe isso, que a todo momento a gente flertando com o mundo. E aí parece o seguinte: ao invés de ser inimizade, é um namoro, é um romance. É aquela moça, né, que despreza o rapaz, e o rapaz fazendo tudo para tentar ficar com ela. Uma moça que vive uma vida promíscua, né, que não tem nenhum princípio bíblico sendo carregado com ela, e um rapaz santo que tenta a todo modo mostrar que ele também pode ser agradável para aquela moça. Essa é a relação da igreja moderna com o mundo. Ao invés de ser igreja versus o mundo, é a igreja tentando flertar com o mundo. Só que, irmãos, devemos nos lembrar que foi posta uma inimizade entre a igreja e o mundo. Não tem como reconciliar se não for em Cristo. A única maneira de você reconciliar o seu amigo crente com o mundo, com a igreja e com Cristo, é se ele ouvir a verdade da igreja. Mas se ele não ouve a verdade da igreja, você está tirando toda a relevância da igreja. Né? Se pensa que relevância para o mundo é falar a linguagem do mundo, e tentar subornar o mundo com alguns princípios bíblicos. A relevância da igreja está justamente em contrapor o mundo. É a única esperança que nós temos. Veja, Tiago capítulo 4, verso 4. Alguém lê para mim. Infiéis, adúlteros. O que é adultério? O adúltero, ele se deita na cama de uma mulher que não é a sua. No caso, se nós somos tratados como esposa do Senhor, nós somos adúlteras. É uma igreja infiel. Por quê? Repete, Mariano, a segunda parte. O que é infidelidade? O que quer ser amigo do mundo é inimigo de Deus. O que quer começar a ter um relacionamento com outro homem se constitui infiel e vai começar uma inimizade com seu esposo. Se Deus é o nosso esposo e nós começamos a flertar com o mundo, logo nós somos infiéis e estamos alimentando uma grande batalha contra o nosso Senhor, que também é o nosso marido. A fé em Cristo implica numa negação de todo valor mundano. A verdade bíblica contradiz todas as religiões do mundo. Isso é uma coisa que nós já falamos aqui e é sempre necessário repetir.
A religião cristã reformada, ela é distinta de qualquer outra no mundo. Todas as outras religiões são iguais, conceitualmente. Ainda que existem ritos diferentes, existem entre elas, aparentemente, algumas distinções, mas fundamentalmente elas são idênticas. A salvação em qualquer religião do mundo é como? Obras. Simples assim. Nós definimos uma religião mundana por uma palavra: obras. A salvação é pelas obras. Então, pode ser pelo espiritismo, você evoluindo, né? Espiritismo, caridade. A gente podia, né? Caridade, obras, caridade, fazendo o bem. Então você vai alcançar a salvação. Se você for para o catolicismo romano, muito parecido também, né? Por um princípio que nós aprendemos aqui quinta-feira, que eles são semi-pelagianos, ou seja, eles creem que o pecado original ele não passou de Adão para o seu filho, mas, né, e naquilo que passou ainda restou algo de bom no homem, né? O pelagianismo puro é dizer que não houve transmissão de pecado original do pai para o filho, mas o filho peca como o pai por imitação. No semi-pelagianismo, que arminianos, né, compõe dos arminianos, dos católicos romanos, eles vão dizer que realmente o pecado tocou o homem pelo pecado original, mas o filho peca, mas ainda tem a possibilidade de querer fazer o bem. No final das contas, ele pode seguir a Deus pelas suas próprias pernas. Somente o cristianismo reformado, e veja que eu estou sendo bem específico, não é qualquer cristianismo, só o reformado é que diz: você não tem condições de seguir ao Senhor. A salvação é pela graça. Só esse cristianismo tem condição de tirar o homem do pecado, nem um outro. E ele estabelece que o homem está em guerra contra o mundo. Diz ainda MacArthur: observe que o nosso Senhor considerou como certo que o mundo desprezaria a igreja. Longe de ensinar a seus discípulos a que tentassem ganhar o favor do mundo, reinventando o evangelho para se adequar às suas preferências, Jesus expressamente advertiu que a busca pelas aclamações mundanas é uma característica dos falsos profetas. Ai de vós, quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Veja, quando o mundo louva muito um profeta, um pregador, tem alguma coisa estranha, irmãos. Por exemplo, vou começar pelo exemplo mais famoso de todos, né? Alguém que se diz ser o vigário de Deus. O Papa, ele é uma pessoa hoje admirada pelos católicos, pelos ímpios, né? Só distinguindo em termos de classificação, pelos ateus e pelos católicos, porque todos são ímpios nesse sentido, né? E até pelos evangélicos, pelos comunistas. Esse Papa especificamente, ele é humilde, ele anda num carro da Fiat. Eu estou quase um Papa. Né? Ele anda num carro da Fiat, ele é um cara humilde, ele não anda em carro blindado, não tem isso, né? Então, esse sujeito, ele é admirado por todos. E quando isso acontece, você tem que ligar. Ninguém é assim. O que aconteceu com Cristo? Ele foi admirado por todos? Não, ele só era admirado pelo povo dele. Os outros mataram o Senhor. Preferiram um bandido, Barrabás, a Cristo. Então, essa questão de unanimidade, é burra mesmo. Unanimidade é uma coisa não muito inteligente. Quando um sujeito começa a dizer que ele é alguém que fala a palavra e ele é unânime. Essa semana, Caio Fábio estava dando entrevista na Jovem Pan, falando asneiras de todo tamanho e os ímpios batendo palma para ele. É isso que eles querem ouvir. Eles querem um pastor que seja mundano. E quando eles encontram um pastor mundano, então eles exaltam essa pessoa. E eu digo pastor entre aspas, né?
mas ele se autodenomina pastor. E aí as pessoas se apegam a esse aí, dizendo: esse aqui é um pastor. E quando um pastor de verdade vai dizer o que o Evangelho diz, o que a Escritura fala, então dizer esse é o quê? Radical. O outro é moderado, esse aqui é radical. Fazem isso com tudo. Fazem isso com tudo. Então prestem atenção: pessoas que se tornam benquistas por todos têm certamente alguma coisa errada. Ninguém agrada a todo mundo. Quando você se posiciona, você acaba desagradando alguém. Então a igreja é assim. Só que isso não é um problema. A gente tem que tratar dessa forma. O fato do mundo não querer conversa com a igreja não é um problema. Isso é a realidade. Isso é a constatação da realidade. Tem que ser assim. Porque não há amizade entre Deus, as coisas de Deus e as coisas do mundo. O problema da igreja não é ter inimizade do mundo. O problema da igreja é querer ter a amizade do mundo. Cristo foi mais longe ainda, quando em João capítulo 7, verso 7, ele disse assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Em outras palavras, o desprezo do mundo pelo cristianismo deriva de motivos morais, não intelectuais. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Veja o que é que MacArthur disse. O problema do mundo, né, não é um problema, não é porque eles não entenderam o Evangelho. Não é um problema intelectual, é um problema moral. O mundo tem um problema com a palavra de Deus, não porque eles não entenderam, mas é porque eles entenderam e não gostaram. Esse é o problema. Eles entendem o que o Evangelho diz, e aí entenda, compreensão aqui é no sentido intelectual, não é no sentido de fé, né? Porque o Evangelho é tão simples que qualquer pessoa entende. Agora, compreender com os olhos da fé é outra coisa, é só o Espírito Santo, isso é verdade. Mas eles entendem muito bem. Só que, sendo apresentados a Deus, não glorificaram a Deus, mas preferiram servir as imagens de escultura. Eles criam os seus próprios ídolos. Então, se isso é verdade, preste atenção. Se o problema da igreja, do mundo com a igreja, não é um problema intelectual, então não vai ser pela intelectualidade que eu vou convencê-los. Por isso que Paulo dizia que a pregação dele não era rebuscada de muita palavra de homem, nem de retórica, né, pesada nesse sentido, mas do poder de Deus. Não é que o pregador não usa retórica, não usa certos artifícios, mas que não é esse o poder da palavra. O poder da palavra está no Espírito Santo que age por meio da palavra. Se é assim, eu não preciso ter muita estratégia para pregar. Basta que exista uma pregação fiel dessa palavra e o mundo vai ser reconciliado com Deus dentre aqueles que são eleitos. Fora disso, irmãos, só vai acontecer o contrário. É a igreja que vai ter que ceder para o mundo. E o mundo vai invadir a igreja, como já tem feito. Deixa eu me adiantar um pouco mais. A opinião do mundo. Qual é a opinião do mundo a respeito da igreja? A opinião do mundo, por outro lado, está sempre em fluxo constante. Os vários modismos e filosofias mudam radicalmente e regularmente de geração para geração. A única coisa que permanece constante no mundo é o ódio pelo cristianismo. Isso aí é uma máxima do mundo. Isso não passa. Veja só, se o mundo ele muda, pois não, Diogo?
Perfeito. Perfeito. É isso aí. Diogo, ninguém rejeita Cristo como profeta, como conselheiro, mestre e principalmente como salvador. Dificilmente alguém vai se levantar contra esses conceitos a respeito de Cristo. Porque mesmo que eles não acreditem que ele é o seu salvador, mas assim, é um bom exemplo. Esse homem ele deu um bom exemplo, ele cuidou dos pobres, ele cuidou do doente, ele visitou o que precisava. Então esse era um bom homem. Eles olham para Cristo dessa maneira e eles passam a tratar os ensinamentos de Cristo como os ensinamentos de Dalai Lama, de Buda, de qualquer coisa desse tipo. Eles equiparam todos no mesmo nível. Mas tem um aspecto de Cristo que eles não querem: o senhorio. Né? A gente diz sempre: aceite o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A maioria das pessoas aceitam Ele como Salvador, mas não o querem como seu Senhor. Ele precisa ser o Senhor da nossa vida. Oi, Yuri. Uhum. Perfeito. Eu entendo, Yuri, que dois problemas a gente pode identificar para entender porque a igreja está. Como você está falando, boas igrejas, não está falando aqui de seita, nós estamos falando de boas igrejas que você não vê a pregação no Antigo Testamento apresentando Cristo. Quando se tem pregação no Antigo Testamento, né? Quando se tem, geralmente, é aquela pregação biográfica, que é a vida de José, né? O caso de Davi com Golias, essas coisas bem específicas assim. Primeiro, eu acho que os que detêm o conhecimento, os mestres da igreja, muitos deles têm subestimado os membros da igreja. Eles acham que vocês não têm condições de entender coisas profundas. Assim como acham que as crianças não podem ficar no culto porque precisam de uma linguagem própria para a idade. Né? Essas crianças elas passam o dia inteiro em casa com a linguagem dos adultos, eles vivem. Eles vão para o colégio e eles são apresentados a questões difíceis de ciência, matemática, biologia, coisas desse tipo, e eles vivem com isso e vão aprendendo. A única coisa que eles não conseguem aprender é teologia. Há um bloqueio na mente deles que eles não atendem a teologia. Na verdade, o bloqueio, né, não é nas crianças, mas naqueles que ensinam. Então, em primeiro lugar, eu identifico como uma subestimação da capacidade de entendimento do povo de Deus, inclusive do Espírito Santo. Né? A maioria dessas pessoas falam muito do Espírito Santo. Né? Dizem que são muito apegados ao Espírito Santo, mas não reconhecem o Espírito quando a pregação está sendo apresentada. E aí ensinam, eles são mestres, sabem, né? Muitos, principalmente na nossa denominação, nós temos excelentes mestres. Os melhores do Brasil estão na IPB, não tenha dúvida disso. Mas você percebe às vezes, por exemplo, eu passei por uma graduação e um mestrado. No mestrado, onde você espera que assim você tenha uma maior profundidade possível antes do doutorado, vez por outra
um professor amenizando, dizendo, não, mas isso aqui, cuidado para a igreja precisa ter uma palavra mais, ele não diz a palavra, mas é rasa. E quando você vai ver a pregação, é rasa também. Por que isso? Não é porque não sabem, é porque acham que a igreja não vai aprender. Consequentemente, os pastores que estão sendo formados são também, né, muito rasos na compreensão bíblica e ensinam, né, sobre a mesma profundidade que uma formiga passa com, né, a água na canela. Eles ensinam nessa profundidade a igreja. E a consequência disso é uma igreja fraca. Voltando para o Antigo Testamento, que foi a parte que você citou, é no Antigo Testamento que a gente vê mais a formação do caráter, né, militar do povo de Deus, né? Eu não sei se isso é correto dizer, mas do caráter bélico no sentido de guerra santa do povo de Deus. É onde mais aprendemos a respeito que essa vida não é um mar de rosas que é pregada. A vida é uma luta. E a gente vê isso quando o povo, né, em Gênesis, depois da criação, as lutas que o povo passou no Egito, no deserto, né, nas lutas depois do deserto, quando eles estão na terra prometida. Quando você retira isso da igreja, né, esse caráter, né, de luta, você começa a produzir crentes fracos e homens fracos. A juventude da igreja hoje é efeminada. Não só no jeito, né, de andar, de falar, nem todos são assim, mas no jeito de pensar. A igreja ensina que o homem tem que ser, né, delicado, falar baixo, fino, passivo. O homem deve ser carinhoso com sua esposa, deve falar, né, num tom de voz correto também. Mas a característica do homem não é essa simplesmente. É de vigor, de força, né, de vigor físico também, de personalidade, de postura, de se posicionar nas coisas. Isso foi retirado da igreja. Entendo eu, por conta da pregação como um todo, mas especificamente pela falta da pregação no Antigo Testamento, onde esses conceitos são mais claramente evidenciados. E aí o que acontece é que a igreja fica igual ao mundo. Nós temos um monte de, não todos, né, mas boa parte dos evangélicos que pensam como mulheres. Pensam em ser... Veja, o ser muito carinhoso, o ser muito delicado, é próprio da mãe, não é do pai. O pai é o provedor, é o que tem a postura em casa, o que bota a ordem em casa. Esse está mais ligado com a natureza masculina, ainda que o homem também possa ser carinhoso, paciente, educado. Até o modo do homem ser educado e paciente é diferente, né? Veja, um homem educado e paciente, ele, mesmo assim, ele ainda fala como homem e se posiciona como homem. O problema é a gente tentar inverter essas coisas. Começou, eu entendo, na pregação. Esvaziou a pregação da masculinidade de Deus. Deus não tem sexo, isso é verdade. Mas toda vez que ele se apresenta é como o quê? Só tem 2 vezes que Deus se apresenta como com um olhar feminino. Alguém sabe? Não deixa eu escutar Yuri aqui. Como é? Isso, essa é uma das vezes, como uma galinha junta seus pintinhos. Caio. Isso, ele é como uma mãe, ele é como uma galinha que ajunta os seus pintinhos, ele é o auxílio, que é muito característico da auxiliadora. Existem essas, mas são aspectos, né? Ele tira um aspecto e ele apresenta que aquilo ali também existe dentro da natureza dele como Deus. Mas Deus é o Senhor, não é a Senhora. E você já percebeu que até isso está sendo mudado hoje?
Na universidade agora você vê quando tem um cartaz, alguma coisa assim, aí os estudantes, aí no final, em vez de ter tis, né, é um X, né? Quando tem estudanta, né? Porque se tem presidenta, tem estudanta. Então tem um X no final, que é para não identificar o gênero, né? Para não constranger essa questão de gênero. Isso é uma loucura. Exato. Eu vi um homossexual aí que tem voz aí no mundo dizendo justamente isso aí. Acabou a era do patriarcado, agora é a hora do matriarcado. Pois não? Demonstrando, né? E aí certamente o Antigo Testamento, né? Não existia o Novo ainda. Então ele mostrava que Jesus era o Cristo, apresentando o Antigo Testamento. Só para a gente terminar, ao que tudo indica, o mundo não abraçará por muito tempo qualquer das ideologias que estão atualmente em voga. Se a história servir como indicador, quando nossos netos se tornarem adultos, a opinião do mundo terá sido dominada por um sistema completamente novo de crenças e um conjunto de valores totalmente diferente. A geração de amanhã renunciará a todos os modismos e filosofias de hoje, mas uma coisa permanecerá imutável, até que o Senhor mesmo volte. Seja qual for a ideologia que ganhe popularidade no mundo, ela será tão hostil às verdades bíblicas como foram todas as precedentes. Não importa. Hoje nós estamos no pós-modernismo, né, que já tratamos na semana passada. O que é que vem depois do pós-modernismo? Modernismo. O que é que vem depois disso? Não sei, né? Vem Jesus e volta, né? O que é que pode ser pior do que o pós-modernismo? Não sei. Realmente eu não sei, né? Porque a gente chegou num ponto onde não existe mais verdade, né? Você extrapolou, você se desligou da realidade. Fala, profeta, o que é que vem depois do pós-modernismo? Na pós-modernidade. Não pode vir mais nada depois disso. Eu vi, né, um ímpio dizendo a mesma coisa. O professor Olavo de Carvalho, ele estava numa palestra falando sobre dialética negativa, né? Que agora a moda é você criticar tudo. Então você passa a criticar tudo e todos. Porque no momento que você bate em todo mundo, né? Não sobra nem pai, nem mãe, nem filho, nem família, nem governo, nem nada. Você se coloca numa postura que você está acima de tudo e de todos. Quem critica tudo não é criticado por ninguém. Não dá tempo de criticar, porque nada presta. Nenhuma crítica bate nele, porque nada que está ao seu redor tem condição de criticá-lo. Tudo é abaixo dele. Aí ele fez, um homem aí se tornou nesse tipo de dialética o próprio Satanás, que é a crítica de tudo, né? Então, quando ele se colocou nessa posição, ele passou a destruir tudo que estava de lado dele. Aí a gente fica pensando, como é que a gente vai destruir isso? Aí ele diz, não pode ser destruído. Não se destrui a destruição. A destruição é indestrutível. Aí você entende. Depois do pós-modernismo, o que é que pode vir? Nada. Porque chegou no ponto que o que a gente vive hoje é indestrutível.
aos olhos do homem. A destruição não pode ser destruída. No próximo passo, eu concordo. Eu concordo que o próximo passo seja a vinda do Senhor. Não estamos colocando quando, né? Pelo amor de Deus, né? Está sendo gravado. Eu não estou dizendo que amanhã, depois da manhã. Ele vem no dia que ele quiser. Muito boa sua profecia, viu? A desgraça ainda não chegou do fim. Tenham calma que ainda vai piorar. Não. É o próprio mundo. No sermão. Uhum. Perfeito. Então, pela perspectiva do mundo, o que Mariana falou é isso mesmo. A tendência do mundo é se destruir cada vez mais. Pela perspectiva da igreja, a tendência da igreja é crescer cada vez mais.
Saqueando. Saqueando. É isso mesmo. A palavra que é usada é saqueando o inferno. Só que quando a igreja saqueia, né, porque não é considerado furto? Pelo mesmo motivo que quando Deus mata não é considerado assassinato. Deus é Senhor da vida e todos são propriedade dele. Então ele não rouba, é dele. Só para finalizar, propor uma nova perspectiva para ver, para se observar a pós-modernidade. A pós-modernidade não é a vitória do mundo sobre ele, mas é Deus fazendo os nossos inimigos Ficarem loucos. diante de nós. Eles estão caindo. A pós-modernidade é a autodestruição do mundo. É os ímpios tendo os seus pés, vendo os pés dos ímpios sendo resvalados diante de nós. A gente não precisa matar os filhos deles, eles mesmos matam. Nós não precisamos exterminar as famílias deles, eles mesmos já fazem isso. Né? Então eles acabam com tudo. A autodestruição serve para isso, né? Eles vão se acabar. Eu acho que uma forma de desatar que a gente vai dar contra ele é se eles fizerem o que Hitler fez. Pegar o cimento lá em outra igreja e matar tudo. É o que é que tem? Porque assim, a forma que eles agem, eu acho que eles estão planejando isso. É tipo a solução final, entendeu? Eles vão pegar o cimento. Quantos homens pós-modernos são necessários para pegar o homem que Mas eles têm tecnologia. Vamos orar, irmão? Oi, Mariana. Uhum. Ele é só, ele é líquido, ele está líquido, mas nós somos fortes porque nós temos uma base de Cristo na rocha. Por isso que, de fato, como o pastor fala, a igreja nunca há de morrer, porque a gente batalha, mesmo a gente batalhando contra o que a gente não vê, nós estamos com uma base forte. Perfeito. Sobre a rocha, que é Cristo. Vou pedir ao nosso diácono Jefferson que ore ao Senhor. Meu Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Deus, agradecemos o dia do Senhor. Obrigado, Deus, pelo culto de hoje. Nós estamos aqui, grande alegria, que o Senhor possa ter recebido, ó Senhor. Que o nome seja louvado por meio do intermédio da igreja. Nos abençoe durante todo este dia, que possamos logo mais, no início no fim da tarde, deixar mais uma vez o culto dedicado ao Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Nos leva em paz e nos traz em paz. No nome de Cristo nós te oramos. Amém. Hoje à noite quem vai pregar aqui na igreja é o reverendo André Vilar, da Igreja Presbiteriana Renascer. E nós estamos indo para João Pessoa. Orem por isso. Depois aguardem as fotos aí. A gente vai mandar para vocês. Depois programem para ir também, tá?